Na questão 24, a gente tem a sequência 3m, m mais 1 e 5, e ela é uma progressão aritmética. A sua razão é... Bom, a razão aqui a gente pode determinar sabendo que m mais 1 menos 3m, então o A2 menos A1, né? m mais 1 menos o nosso 3m tem que ser igual a 5, que seria o nosso A3, menos o A2, que é, então vai ficar menos m menos 1. Parece que é assim que a gente determina. Bom, a gente acha o valor do m primeiro, depois encontra a razão, né? Mais alguma coisa? Eu podia achar de outra forma também, né? Porque a razão vai... não enrola muito, cara. Faz assim. É bem provável que dê certo também. Então, aqui eu tenho o nosso m menos 3m, vai ficar menos 2m mais 1. Tá? Bota isso, tira isso fora. Aqui vai ser menos... Aqui vai ser 4 menos m. Então, se eu subtrair 1 em ambos os lados, eu vou ficar com 3 aqui. Se eu somar m em ambos os lados, eu vou ficar com menos m igual a 3. Portanto, nosso m é igual a menos 3. Menos 3, rapaz. E agora fica fácil de encontrar a razão, né? Se a gente pegar isso daqui... Claro, não é a melhor forma. Eu comecei errado essa questão, né? Mas tudo bem. Então, aqui vai ser 3 vezes menos 3, que vai ser menos 9. Aqui vai ser menos 3 mais 1, que vai ficar menos 2. Então, de menos 9 para menos 2, eu somei 7, não foi? Menos 9 mais 7 dá menos 2. E de menos 2 para 5, né? 7 de novo. Então é isso, a razão é 7. Mas não foi o melhor começo dessa questão, não. Deixa eu ver aqui. 7 mesmo. Então, qual seria o melhor começo? Bom, é tu falar que o teu AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Que aí, por exemplo, tu ia ter... Se tu considerar que o teu AN fosse, sei lá, esse aqui, o segundo termo. Então, ia ser A2 igual a A1, que é 3M, mais N menos 1. Nesse caso aqui, o nosso N é 2. Então, vai ser 1 vezes R. Então vai ser M mais 1 igual a 3M mais R. E aí tu só isola o R, mais... E o M, né, seu animalzinho, tu vai fazer o que com o M daí? É verdade. Tá, então a gente achou o valor de M, foi... Ganso! Tenha paciência, cara. Tá, enfim, vamos seguir pra próxima, que nem o Ganso não quer conversar hoje. Então, 125. Por que ele tá fazendo isso? Não sei. Deve ter ouvido algum barulho por perto aí. A pata tá chocando, né? A nova esposa do ganso. E aí ele fica cuidando do ninho enquanto ela tá chocando. O que é legal, né? Pelo menos o bicho fica na volta ali da outra, pra não deixar ninguém chegar perto. Só que também ele só pode gritar, né? É a única coisa que ele tem pra fazer esse barulho aí. Tá 125 e aí tu vai dizer assim, mas o ganso belisca, pô. Nossa, que diferença vai fazer. 125, muito bem. 24º termo da PA. Tá bom. Então, vamos lá. Nossa PA é um meio, tem que tomar cuidado, né? Porque tem algumas dessas que não são uma PA propriamente dita, é uma PG. Aí se tu tratar como se for uma PA, tu acaba errando a questão. É uma desgraça. Já aconteceu? Já, né? Claro. 7 dividido por 2, mas a gente vai ficando cada vez mais esperto, né? Cada vez mais desconfiados das coisas. Deixa eu arrumar isso aqui. Primeiro vamos ver se tem uma razão aqui dessas coisas. Eu teria como somar, seria 1,5 para dar 2, mas vai gerar os outros termos.
Ou melhor, seria 3 meios aqui, né? Que a razão para mim passar de 1 meio para 2. Então vamos assumir que seja essa a razão mesmo. 3 sobre 2. E agora? Bom, agora a gente vê se se eu somar 3 meios com esse 2, eu vou obter 7 meios. Se não, isso aqui é algo diferente que a gente vai ter que lidar. Muito bem, então 2, eu vou escrever isso como sendo... Vamos lá, vamos botar assim, ó, o nosso A3, vamos organizar, teria que ser o nosso A2, que por um acaso é 2, mais a razão. E a nossa razão é 3 sobre 2. De onde é que tu chegou em 3 meios? Olha, 1 meio é 0,5. Para 2 falta 1,5, não falta? Então a razão seria isso. Somei mais 1,5 com o primeiro termo para obter 2. 1,5 é 3 dividido por 2. Então tá aí. Escrito dessa forma, tá? Então esse 2 aqui, para mim, ele é um problema, porque eu não tenho o que fazer com ele. Então eu não tenho como somar, né? Os denominadores são diferentes. Aí que denominador tu tem nesse 2? É 1. 2 dividido por 1. Denominadores diferentes. Então vou multiplicar o 2 por 2, que vai ficar 4. E vou dividir por 2, que aí volta a ser 2, do jeito que era antes. Então agora sim eu posso fazer essa soma em paz. Então quanto é que a gente vai ter no nosso A3? Espera aí, deixa eu copiar você que já vai tudo junto aqui. Bom, o denominador se mantém, a gente soma o numerador, vai ficar 4 mais 3, que é 7. Então tá bom, 7 meios é o que a gente tem aqui, então tá confirmado que isso é uma PA normalzinha, do jeito que sempre foi, e a gente não precisa se preocupar. Então a razão dela é 3 meios, ele quer saber o A27, né? Não, 24, 24º termo. Então, o nosso A24, eu consigo escrever ele como sendo o meu A1. O nosso A1 é 1 meio. Então, vamos copiar daqui que fica melhor. Então, vai ser 1 meio mais, não é vezes, rapaz. Vai ser 23, né? Porque seria o n menos 1, então vai ser 23 vezes a razão. Nossa razão é 3 meios. Então vai ser 23 vezes esta porcaria aqui. Aí eu não tenho a razão na forma de fração já arrumada, que pena. Mas a gente organiza. Então basicamente vai ser isso. O que vai facilitar que pelo menos o denominador vai ser o mesmo, né? Então já ajuda um pouco. Então nosso A24 vai ser esse 1 meio aqui, mais 23 vezes 3. 3 vezes 20 é 60. Então vai ser 69 sobre 2. Muito bem, então isso aqui vai ser 70 sobre 2. Portanto, o nosso A24 é 35. Essa questão aqui tá bem simples, né? Comparada com as outras que a gente veio resolvendo, até que isso daqui, se eu acertei, né? Não, tá aqui, 35 mesmo. Tá bem agradável essa, hein? Ó, o professor marcou a 127, deve ser interessante. Mas antes dela, a gente tem que ir para 126. O que a gente vai ter? Se o quarto e o nono termos de uma progressão aritmética são respectivamente 8 e 113, bom, com isso tu já tem muita informação, né? Porque dá para escrever esses termos em função do A1 e aí tu vai encontrar a razão dessa PA. Então tá, o A4 é 8, né? O A4 é 8. E o A9, se eu copiar, vai ajudar bastante. O que é o nosso A9? Vai ser 113. 113. Tá bom. O que ele vai querer? O A1 ou a razão?
Então a razão da progressão. Tá, não tem problema. Então vamos começar do começo, né? Exatamente. E como é que tu começa do começo? Bom, primeiro que eu vou reescrever isso aqui em função do A1 e da razão. Então A4 é o nosso A1, mais vai ser 4 menos 1, que vai ficar 3 vezes a razão. Pronto. E o A9, a gente consegue escrever isso como sendo A1, mais 9 menos 1 é 8, então vai ser 8 vezes a razão. Caramba, cara. Uma sucessão de erro aí. Tá, então reescrevemos os dois. Tudo bem, caímos num sistema, duas equações, duas variáveis. Fácil de resolver, né? É o que parece. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar isso daqui e reescrever, né? Eu vou multiplicar o nosso A1, a nossa primeira equação toda por menos 1. Então aqui vai ficar menos A, menos 3R, menos 8. Agora eu vou somar todo mundo. Eu vou ficar com 5R. Mas não aqui, né, cara? Na linha de baixo, mas que não vai. Quem é que programou isso daqui, cara? 5R igual 113 menos 8 seria 105. Então, se eu dividir ambos os lados por 5, o meu R vai ser 21. E se a razão é 21, é só isso que ele queria saber também, né? Não vamos sair encontrando termos aí. Se é só isso que ele quer. É, razão 21 mesmo. 127. Vamos ver o que tem nessa questão que foi marcada. Deve ser importante. Alguém se deu o trabalho de marcar ela e não as outras. Então, o que a gente vai encontrar aqui? As progressões aritméticas. 5, 8, 11. Vamos lá. E a próxima é o que, meu bem? 3, 7, 11. 3, 7, 11 tem 100 termos cada uma. O número de termos iguais nas duas progressões é... Tá bom, agora deu pra ver o porquê que... porquê que isso daqui foi marcado, né? Então, 100 para cada uma, termos iguais. Olha, qual é que é a razão aqui? A razão, neste caso, vai ser 3, né? Aqui a razão é 3 e aqui a razão é 4. Muito bem. Tá, como é que eu vou achar termos iguais aí? Tá, a gente viu que a cada 3 termos, o terceiro sempre, pelo visto aqui, vai ser igual, né? O A3 das duas é igual. Vamos estender um pouco essa, só pra gente ver se isso vai continuar, esse padrão vai seguir, tá? Talvez seja só da minha cabeça mesmo, e isso mude com o passar do tempo. Mas é o que a gente tem, né? Pra começo é tentar especular esse tipo de coisa. Então, ou melhor, não é o que a gente tem, é o que eu posso fazer. Tá? Então aqui o próximo, se aqui a razão é 3, vai ser 14. O próximo vai ser 17. O próximo vai ser 20. Então, terceiro, a gente espera que o sexto termo também seja igual nas duas. Vamos ver. Mas não vai ser, né? Aqui é 4, então aqui vai ser 15. Depois 19, já foi embora. Depois 23. Pois bem, não bateu. Tá, então calma lá, não é esse o problema. Os termos que vão ser
Vão ser iguais, eles têm que ser múltiplos. A razão é 3 em um, a razão é 4 no outro. Não é bem isso, né? 5 começa 3 e 5. Cara, tá. Bom, faz sentido ter sido marcada essa questão. Parabéns pro cara que olhou pra ela e achou que ela era especial. Eu devo estar procurando um múltiplo de algum número aí, cara, pra eles serem iguais. O 11 não é múltiplo de porcaria nenhuma. Nas duas tem 11 nas duas. Qual é que vai ser o próximo? Vamos lá. Aqui vai ter 23 também, né? Vai. 1, 2, 3, 4, 6, o sétimo termo vai ser igual ao sexto termo dessa. Pois é. Ah, tem que ter um caminho para começar isso aqui, cara. Como é que eu vou fazer? Calma lá, vamos fazer o seguinte. Bom, o que eu sei? Tá. Os termos que eu tô procurando, vamos com calma. Eles vão ser iguais porque vai ser o primeiro termo da primeira razão, que no nosso caso é 3, não, é 5. Então vai ser 5 primeiro, mais alguma coisa, um valor n aqui, vezes um valor, sei lá, não queria usar essas letras, um valor Q vezes a nossa razão da primeira, que por um acaso é 3, né? A primeira razão é 3. Tá. Então 3 vezes esse Q aí, isso aqui vai gerar um termo que é igual ao termo dessa outra PA. Então, nesse caso, o mesmo termo com o mesmo valor vai ser gerado como? Bom, vai ser o A1, que a gente nesse caso sabe que é 3, mais um valor W vezes a razão dessa outra PA, que é 4. Então, para alguns valores de Q e de W, a gente vai ter sempre essa igualdade. Por exemplo, aqui quando o nosso Q for 3, tá? Então vai ser 3 vezes a razão. Né? Vai ser... Não, vai ser 2R. Muito bem. Então 2 vezes a razão. 2 vezes 3 é 6, mais 5 dá 11. Aqui vai ser 4. Vai ser o 3 também, né? O miserável. Então vai ser 2 vezes o W. No caso 2 vezes 4 que dá 8. O W vai ser 2. No primeiro caso dá 8. 8 mais 3 também dá 11. Tá? Então alguns valores aí de Q e de W vão estar alinhados, mas nem sempre vai ser... Eles não vão ser iguais sempre. Nesse caso aqui, por um acaso, tanto Q quanto W era igual a 2, para ser o terceiro termo 11. E, de novo, eu tô pensando, tá? Dá um desconto aí. Tá, então a gente notou que existe essa relação aqui. E aí, bom, acho que basta encontrar os valores de Q e de W. E vão ter que ser iguais, né? Assim, não necessariamente o mesmo valor de Q vai ser igual ao mesmo valor de W, mas a quantidade deles vai ter que ser igual, porque são 100 termos para cada, então, né? Tu vai encontrar a mesma quantidade nas duas, os mesmos valores. O que eu vou fazer agora, então? Tá, eu tenho essa relação, eu vou juntar as coisas, eu vou tirar isso dos parênteses, né? Então vai ser 5 mais 3Q igual a 3 mais 4W. Cara, que ganso miserável, cara, pô. Depois reclama que... Quando vira sopa, daí reclama. Ai, pobrezinho do ganso. Mas ninguém vê isso daí, né? Então, assim, o que a gente tem? Aqui eu vou isolar, né? Eu vou ficar com o seguinte. Eu vou subtrair 4W em ambos os lados.
Então eu vou ficar com 3Q menos 4W. Isso aqui tem que ser igual a... Bom, vai ficar 13, eu vou subtrair 5 em ambos os lados, vai ficar menos 2 aqui. Então essa é uma relação que a gente tem entre o Q e o W que vão gerar esses valores aí. Só que eu tenho que saber quantos números em comum tem, né? Muito bem. Como Q é igual a W... né? Também tem isso... Não, calma lá. Aqui eu tô confundindo as coisas, né, cara? Eu tenho essa igualdade e Q não é igual a W. A fórmula para essa coisa seria eu isolar um deles em função do outro e substituir dentro de alguma daqui, né? Puxa vida, tá. Lemos de novo. Tem 100 termos cada uma. O número de termos iguais nas duas progressões é... Tá, eu já achei uma relação entre a coisa que gera esses números. A igualdade vai ser gerada desse jeito. Tá. Para as duas. Então... vai ser um número Q vezes a porcaria da minha razão aqui. Tá. Esse Q não importa, né? Porque como é que o Q não importa, cara? Não é isso. Pô, porcaria, para de mandar notificação, cara. Tá ficando chato. Se o cara só pega as coisas gratuitas e salva na loja e nunca mais salva na biblioteca, né? Resgata os jogos gratuitos e nunca vai jogar, só tá lá por tá mesmo. Não precisa ficar mandando notificação. Tá, cara, eu preciso de outra relação entre isso daqui, Q e W, senão acabou a alegria. Então eu tenho que procurar os números que seriam múltiplos. Não, mas vai ser igual, cabeça. Teriam que ser valores 3Q menos 2W. Puta merda, cara, que miséria. Como é que eu vou fazer uma porcaria dessa? Eu tinha que encontrar o AN, quem sabe, baseado nisso daqui. Então meu N seria... seria o que? Seria o primeiro menos o... Tá. É muito pensamento, né? É muita coisa. Escreva alguma coisa, cara. Tenta, mas é que eu não sei por onde começar. Então vamos lá, assim, ó. A1, coloca alguma coisa e escreve. Uma hora sai alguma coisa. O nosso A1, no caso não, A1 não, animalzinho. O AN é A1 mais N menos 1 menos 1 vezes a razão. Se eu considerar que... Bom, se eu considerar que eu tenho uma PA, que eu vou formar essa PA por valores só esses desse tipo aqui. Mas eu não sei quantos termos tem, né? Tu entende? Esse é o problema. Então os valores de Q vão... O Q começa em 2, não começa? É, vai ser 2, gera o primeiro e depois vai indo pra frente para os próximos. Aqui também o W, o primeiro valor do W seria 2, mas depois a gente vê que não é bem por aí, né? Porque aqui o próximo valor de Q vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vai ser 6 vezes a razão para mim gerar isso daqui. E aqui vai ser 5. Então aqui o Q já passou o outro, né? Os dois começaram juntos, mas um depois foi para 6 e o outro ficou em 5.
O W, né? Ficou em 5. Tá. Puta merda, cara. Parabéns por ter pego uma questão dessas. Essa é uma questão boa pra colocar numa prova, né? É excelente. Principalmente se não ensinou os alunos a resolver. Aí é maravilhosa. Tá vendo como o livro nem sempre te dá o suporte todo para te conseguir resolver as coisas? Mesmo a gente tendo feito todas as outras questões, chega nessa daqui e tem dificuldade. É a vida, né, pô? Tá. Cara, eu tava pensando em gerar um APA só com esses valores, só que o problema é que eu não sei os valores do que ele vai poder assumir. O primeiro eu sei que é 2. O próximo é que eu precisaria de um sistema, né? Eu precisaria de 2 desses. Não precisaria não. Vamos pensar assim, tá? Então, se isso aqui é verdade e tudo mais, então vamos deixar um em função do outro. Então, 3Q é igual a 4W menos 2. Eu estou desfazendo o que eu tinha feito. E agora eu vou dividir ambos os lados por 3. Então vou ficar com Q igual a 4W menos 2 sobre 3. Então a relação dos dois é essa. Se o W for 2, vamos ver se está funcionando, tá? A gente sabe que para W igual a 2, Q também tem que ser 2. Então aqui vai ser 2 vezes 4, que dá 8, menos 2 vai ficar 6, por 3 é 2, tá? Então, parece que tá bom. Então, W igual a 1, a gente não tem, acho que não teria nada, né? É 4 menos 2, que é 2, dividido por 3, não, 2 terços não, que é igual a 2 terços não dá. Então tá bom. Então acho que a gente está procurando valores inteiros de W, inclusive, só que mesmo assim a gente sabe que tem uma limitação, né, para o valor do Q, tá? São 100 elementos. Bom, então o Q ele pode no máximo valer 99. Lembra que a gente tem que, por exemplo, aqui o Q é 2, ó, para o terceiro elemento. Então, se para o terceiro ele é 2, para o centésimo ele tem que ser 99, vai ter que ser 1 a menos. Então para o A100 ele vai ter que ser 99. Então a gente tem um limite para o Q e para o W também, que eles podem atingir, e é esse, no máximo 99. Agora, bom, tá, eu tenho essa relação, eu sei os valores que eles poderiam assumir agora até o máximo, né? Tá, já é alguma coisa. O que mais que eu sei também? Eu preciso de mais do que isso para responder essa questão, né? Eu não posso ficar chutando valores aqui à torto e direito. O próximo que eu conheço é o W igual a 6, o Q vai ter que ser... O W igual a 5, o Q tem que ser 7. Não, animalzinho. W5 para gerar o 23, o Q tem que ser 6 para gerar o 23. Então aqui seria 5 menos 4, 5 vezes 4 que é 20, menos 2 dá 18, dividido por 3 é 6, tá. Vamos pensar um pouco então. Vamos lá, os números que eu estou obtendo pro W, ou melhor, pro Q, 2, o próximo valor do Q é 6, e assim a gente deixa desse jeito. Eu não sei se existe uma relação, mas vamos lá. Pro W, o que eu tenho? Começa com 2 também, o próximo é 5, e se a gente especular o seguinte, bom, 2, 6, o próximo seria 10, né? Tu espera que seja
Então vamos colocar um 10 aqui só para ver se vai, tá? Se tá em PA também os valores do Q e do W. E aqui vai ser 8, né? Porque a razão seria 3. Então é o que a gente espera que aconteça. Vamos ver se isso é verdade. Vamos substituir aqui para ver se dá certo. Então o Q tem que ser 10 quando o W for 8, rapaz. Vai ser um animalzinho pequeno, né? Então aqui 8, se a gente colocar, vai ser 8 vezes... 4 vezes 8 é 32, menos 2 é 30, dividido por 3 é 10. Ó, então bateu. Deu bem certinho. Bom, a gente sabe que isso aqui não pode chegar em 100. Vai ter que ser no máximo 99. Né, os valores tanto do Q quanto do W. Então essa PA aqui, se for, tem que ir até o 98. E essa daqui, se for, tem que ir também até o 98. Bom, agora tá fácil, né? Já que a gente parece que encontrou a resposta, mais ou menos como é que as coisas vão seguir. Então é só escolher uma delas e ver quantos termos teria. Como é que eu chego nisso? Bom, eu não sei se isso daqui vai ter o termo 98 dentro dela, então é muito complicado. Eu vou fazer... Vou descobrir para qual valor de n isso aqui daria 98. Se tiver, né? Se for possível. Então, espera aí que vai ser essa daqui, 258, tá? Então a gente vai ter o nosso A1, que é 2, mais 1 menos n, ou melhor, n menos 1, vezes a razão. Nesse caso a razão é 3. Isso aqui tem que ser igual a 98. No máximo 99, tá? Vamos ver se para qual valor de n daria 99 essa coisa aí. Então aqui eu vou ficar com esse 2, eu vou subtrair em ambos os lados. Então aqui vai ficar 97. E aqui a gente puxa então você. Vai ficar 3n menos 3. Então se eu jogar não, cara. Pô, por favor, né? Tenha decência, pelo menos uma vez na vida. Se eu subtrair, ou melhor, subtrair não, se eu somar 3 em ambos os lados, ó, hoje é o dia da confusão, cara. Isso aqui vai ficar 100, e aí 100 dividido por 3 é 33, alguma coisa. Então n 33,3, eu acho. Tá bom, então vê que para 99 tinha que ser 33, alguma coisa. Então acho que 98 é o último termo dessa PA aqui. Tá bom? Vamos testar isso. Então 98 a gente começa de novo com 2, mais n menos 1. A razão disso é 3. E aí, isso aqui vai ser igual a 98. E a gente vai testando até onde der. Tá bom. Então aqui vai ficar mais 3n, menos 3. Então eu vou ficar com menos 3 aqui, né? Quer dizer, eu vou ficar com menos 1, mais 2 menos 3 é menos 1. Então se eu somar 1 em ambos os lados, eu vou ficar com 3n igual a 99. Logo, o nosso n é igual a 33. Muito bem, então a gente encontrou o número de termos dessa PA aqui, que é os valores do W. Por consequência, se a gente encontrar a quantidade de termos que tem aqui dentro, vai saber quantos números tem em comum entre as duas progressões aritméticas. Eu quero que tu perceba o seguinte: o livro não preparou a gente para responder esse tipo de coisa, a gente não viu. Mas, assim, eu acho que a maneira como eu estou resolvendo não seja a melhor possível, tá? Até porque a gente foi supondo coisas e fazendo contas e, eu acho que é isso, mas não é um negócio muito formal. Então,
se eu acertar isso daqui, não fica preocupado e dizer assim, eu não cheguei nessa resposta, não consegui pensar desse jeito para responder. Porque, de novo, isso aqui é só uma tentativa, né? Que nem eu falei pra vocês. Tu não sabe fazer uma coisa, escreva. A qualquer porcaria, qualquer lixo, vai escrevendo, faz umas continhas, soma aqui e ali. Porque nesse meio tempo que tu não tá parado, que tu tá pensando na questão, pode ser que venha ou apareça um caminho para te seguir que tu vai chegar na resposta. Então a gente tem aqui o n igual a 33, logo tá, na verdade eu já sei quantos termos a gente tem, tá? É 33 mesmo. Então, se são 33, a gente errou. É 25. Ai, que coisa linda, que coisa bonita, uma questão dessas, termos iguais, vai tomar no centro do olho do seu. Muito bem, então, de novo, se para essa PA pode ter 33, só que a gente teria que ter a mesma quantidade de termos nessa, né? Então vamos descobrir quantos termos tem nessa daqui, porque as duas têm que ser iguais, não adianta. É verdade, eu estava muito feliz com as coisas, mas a razão dessa PA é menor do que da primeira. Aqui é 4, é o dobro, né, do valor. Não, na verdade é um a mais, né? Então a gente espera que essa PA tenha menos termos. Portanto, é essa que vai mandar, né? É isso aí. Ok, tá. Então, copiamos você. Não, copiamos não. Vamos deletar isso daqui e vamos começar de novo. Então, o máximo que eu posso ter de valor nessa PA, que seriam os valores do Q, é 99. Então, de novo, a gente começa. 2 menos n menos 1 vezes a razão, que nesse caso é 4. Isso aqui tem que ser igual a 99. Então, se a gente aqui multiplicar por 4, que vai ficar menos. Não, animalzinho, é mais. Onde é que tu tirou que é menos ali, cara? É A1 mais N menos 1 vezes a razão igual ao outro termo lá. Eu não sei de onde eu tiro as coisas de vez em quando, tá? Isso aqui vai ser 4N, aqui vai ficar menos 4, mais 2 menos 4 vai ser menos 2. Então aqui a gente vai ficar com 4N igual a 99 mais 2 é 101. Então o nosso N vai ser 25, alguma coisinha. Então quem limita as coisas é a primeira PA mesmo. Eu devia ter me dado conta disso. Eu fui querer usar a segunda só porque eu sou bobinho mesmo, né? Tá. Então, se nesse caso aqui o nosso N vai ter que ser... Então aqui o número final, né? O último elemento é 98. Então, se for 98, a gente vai ficar com 4N igual a 100, né? A 100, e isso aqui, então, quer dizer que o nosso N tem que ser 25. Agora assim, ó, só para não ficar muito feio, para não parecer um achismo demais, ele viu a resposta e tudo mais. O porquê disso? Veja, esses aqui são os valores do Q e esses aqui são os valores do W. Então, precisa existir uma correspondência direta entre o número de elementos dessas duas PAs. Porque para um certo valor de W, tu vai ter outro valor de Q. Ou seja, para quando o meu W é 2, o meu Q é 2. Quando o meu W é 5, o meu Q é 6. Quando o W é 8, o Q é 10. O que quer dizer que essas duas PAs tem que ter a mesma quantidade de elementos. Essa daqui a gente... mas aqui os valores podiam ir até o 99, então quantos elementos cabem aqui dentro? Bom, não é isso, né? A gente tem que ter se dado conta de que elas precisam ter a mesma quantidade. Então, para elas terem a mesma quantidade, bom, é só ver, a gente viu quantos tinha em cada uma, viu que uma podia caber 33 elementos e na outra só cabia 25. Então, qual que tu vai usar? Aqui cabe menos, né? Vai limitar ali pela de menos. Muito bem, então
ficamos com isso, encontramos essa relação entre o Q e o W, percebemos que esses valores de Q e de W seriam duas PAs, e achamos ali a quantidade máxima de elementos que ia ter correspondente nas duas, ou seja, para cada dois elementos desses, tu vai ter para cada elemento desse aqui, tipo 2, tu vai gerar um número dentro da primeira PA, e para o W tu vai colocar o valor correspondente, né, que no caso a gente sabe da relação entre o Q e o W, que para a primeira é 2. Então esses dois aqui vão gerar o número 11, dentro das duas PAs iniciais que a gente teve. Quando o nosso Q for 6 e o nosso W for 5, isso aqui vão gerar o Q para nós? Quando o Q for 6 vai gerar o 23, e quando o W for 5 também vai gerar o 23, então esse é o segundo número dentro das duas PAs ao mesmo tempo, né? Segundo valor igual nas duas. Então assim por diante. Então, por isso que essas duas PAs do Q e do W precisam ter a mesma quantidade de elementos. Eu não tinha notado, mas que bom que a gente entendeu. Agora, só para finalizar, eu só fui fazendo, tá? Eu só fui escrevendo. Isso daqui foi mais por instinto do que por saber qual o caminho certo para responder essa questão. Imagino eu que para resolver isso tem uma maneira bem mais simples, bem mais fácil, que tu fala assim, não, era só tu ter usado aquela formulazinha lá, tu chegar na resposta, ou, era só tu ter percebido essa, como é que seria o nome da coisa? Não sei, não é simetria, mas alguma coisa assim, entre as duas PAs que tu teria chegado na resposta e tal. Então coisas de 3, 4 linhas para te responder uma questão dessas, mas como eu não tenho essa capacidade, a gente foi fazendo, né? Fez o que deu aqui, foi por instinto mesmo. Então vamos para 126, porque tem muita coisa para fazer. E nessa deu o nosso 25. Tá vendo? Quando a gente sabe a resposta, a gente chega nela. Opa, não é nem 126, é 128 já. Nossa. Próxima. Sabe-se que uma PA, sabe-se de uma PA. Nossa, tu é um bom leitor, eu sei, eu sei. Que a soma do sexto termo com o 16º é 58. Tá. Então vamos lá. Nosso A6 mais o nosso A16 é igual a 58. Que coisa bonita. E que o quarto termo é o quádruplo do segundo termo. Tá, acho que é isso. Bom, com isso a gente tem tudo que precisa, né, para fazer tudo. Qual entre os números abaixo não é termo dessa progressão? Tá bom, a gente vai ver isso aí. Então, o quarto é o quádruplo do segundo, né? Deixa eu ver aqui. O quarto termo é o quádruplo do segundo, beleza. Então, eu imagino que a gente vai começar copiando isso e reescrevendo, deixando tudo em função do A1 e do R, porque é o certo, né? Agora, o A6, o que eu sei que é o meu A6? É A1 mais, eu disse mais, o nosso N-1, 6 menos 1 é 5, então vai ser 5R. Pronto. Esse é o nosso A6. Se eu copiar isso, o A16 é A1 mais 15R. Aqui embaixo, o A4 é o nosso A1 mais 3R. E o A2, aqui eu vou ter que meter entre parênteses, né? Senão vai ficar... É A1 mais o nosso R. Simples assim. Tá bom. Agora a gente tem o que? Só juntar as coisas, né? Não tem muito mistério, cara. Então esse A1 com esse vai ficar 2A1. 5R mais 15R vai dar 20R. Já dá pra dar uma simplificada. Isso aqui, 2
vai virar 1, 20 por 2 dá 10, 58 por 2 é 25, é 50, 29, né? Tá, e agora, próxima coisa é aqui embaixo. Bom, aqui vai ser 4A1 mais 4R. Isso aqui vai gerar o quê? Bom, se eu subtrair... Não, é que eu vou ter que juntar as coisas, né? Pra mim gerar um sisteminha. Então eu vou subtrair A1 em ambos os lados. Deixa eu só copiar isso. E a gente vai ficar com 4A1 menos A1, vai ficar 3A1. O 4R aqui eu vou subtrair 3R em ambos os lados. Então vai ficar 3R. Isso igual a 0. Portanto, dá para limpar com... calma lá, meu amor. Veja bem o que tu tá fazendo. Tu tá subtraindo 3R em ambos os lados. Aqui tu tem 4R, aqui tu vai ter 3. Então, 4R menos 3R é R, meu amor. Simples assim. Então, se é para cometer erros, cometa sei lá, numa questão mais difícil, né? Senão fica meio feio fazer isso aqui. Então a gente vai ficar com esta coisa. E agora tem opção, né? Do que fazer. Eu posso multiplicar você por 3, por menos 3, na verdade, para me livrar da porcaria do A aqui. Mas eu vou multiplicar debaixo por menos 10. Então, isso aqui vai ficar menos 30, menos 10R. Primeira vez que a gente faz isso com a equação de baixo. E agora sim eu posso somar essas coisas. Então vou ficar com menos 29A A1 igual a 29. Deixa eu copiar você. Vou pegar esse menos aqui também. Tá bom? Tá. Então se eu dividir ambos os lados por menos 29, eu vou descobrir que o meu A1 é menos 1. Então se o meu A1 é menos 1, quanto é que vale o meu R? Vamos pegar uma das primeiras. Essa daqui serve, pô. Então aqui vai ser menos 3. E aí vai ficar menos 3 se eu somar menos 3 em ambos os lados. Eu vou descobrir que o meu R é 3. Portanto, essa PA seria do seguinte tipo. Menos 1 primeiro termo, mais 3 vai ser 2, 5, 8, 11 e assim por diante. Então, a gente fica com esta coisa. Vamos verificar as alternativas. Qual não é termo? Bom, o 8 é, o 11 é, o 20 eu não sei, o 25, o menos 1, o menos 1 é. Então a gente vai ter que escrever esses outros aí, cara. Porque é poucos, né? Só por isso. Então vai ser 11, 14, 17, 20, 23, 26 e assim por diante. Então aqui a gente já cobriu tudo o que podia, eu acho. Tá bom. O 8 é, o 11 é, o 20 é, o menos 1 também é o primeiro inclusive. O 20 tá por aqui. Tá? Então, e 8 e 11, logo o que tu não tá vendo aqui é o 25. Então é esse aí mesmo. O miserável. Vamos para 129 agora. Ctrl V. 4 números constituem uma progressão aritmética. A sua soma vale 24. Olha, 4 números a gente vai escrever do jeito que ele sugeriu, tá?
porque pelo visto vai ser útil. Melhor, se não for, a gente desiste. Então, e tenta fazer do outro jeito. Mas lembrando da sugestão, né? Quando for par, tu escreve desse jeito aqui e fica mais fácil fazer as contas. Por quê? Não sei, mas parece que funciona. Tá, então temos aí que a soma é 24. A sua soma vale 24 e a soma de seus quadrados vale 164. Olha, então vamos lá. O que seria a soma dessas coisas? Seria a soma de você com você, ou melhor, seria o A1 mais o A4. Então vamos escrever. Vai ser x menos 3r mais x mais 3r. Isso dividido pelo número de termos, ou isso vezes o número de termos dividido por 2. Então vai ficar só vezes 2. Isso é igual a 24, botamos aqui. Então se eu dividir, tá, e por que 2 aqui? Porque de novo era 4 termos, são 4 termos, dividido por 2, 4 por 2 é 2. Só para não ficar com fração aqui, né, não tá escrevendo tudo. Então aqui se eu dividir ambos os lados por 2, a gente vai ficar com isso, né? Isso aqui sai fora. 24 por 2 vai dar 12. E aqui, se eu juntar essas coisas, esse menos 3r mais esse 3r aqui, isso aqui dá 0, então vai ficar só 2x igual a 12. Então, paga tudo. Mas 2x igual a 12, então eu posso dividir isso por 2, vai ficar x igual a 6. Cara, eu não creio que seria tão fácil assim responder essa questão. Caramba! Bom, é que eu tenho que saber quanto vale o R, né? Então, por enquanto a gente só sabe o valor de X, não teria como responder de fato, né? Então fiz todo esse trabalho, fiquei feliz. Ai, acabei já a questão. Não, não acabou porcaria nenhuma. E ela tá dizendo que a soma dos seus quadrados é 164. Tá. A soma dos quadrados, bom, aí é a beleza da vida, né? X menos 3r ao quadrado mais x menos r também ao quadrado mais, bom, aqui o que vai mudar é o sinal, né? Só que vai, em vez de menos vai ser mais. Tampa aqui que a gente vai digitar tudo de novo. Coloca um maisinho aqui e aqui também. Antes que tu se pergunte, ah, será que ele já esqueceu quanto é que era o valor aqui? Acho que é 164. Eu acho, é. Tá bom, então temos isso. Agora é só fazer as contas. É só abrir isso daqui, né? Nada demais, assim, né? Coisas que se diga, nossa, que impressionante. Então isso aqui vai ser o quadrado primeiro. Quadrado del primerito. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então vai ser 2 vezes 3, que é 6. Então vai ser 6r. Mais o quadrado do primeiro pelo segundo. Então vai ser... Não, cara, mais o quadrado do segundo, o animalzinho. Então vai ser 9r quadrado. Tá? Isso aqui mais x menos r ao quadrado. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Ah, eu tô esquecendo disso, né? O primeiro é x, então vai ser 2x vezes 3r, primeiro pelo segundo. Vai ficar 6xr. Ai, que fofo. Então, menos 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é o nosso r. Mais o quadrado do segundo. Força bruta pura nisso daqui, né? Então, a gente vai fazer o quê? Copia isso. Coloca um mais aqui. Cola de novo. E aqui, como a outra parte vai ser mais, é só trocar o sinal, tá? Do meio aqui. Pronto.
Caramba, é só isso? É, pelo visto é. Então, bota isso aqui igual a 164. Por que tu não bota, escreve aqui, cara? Não é tão difícil assim, 164. Tá. Muito bem. Então, o que tu vai fazer? Tu vai copiar essa miséria toda. Vai colar aqui. E vai começar a simplificar coisas. Menos 6xr. Aqui eu tenho mais 6xr. Adivinha quem vai passear? Dá um adeus aqui. Pronto. Próximo. Mais esses mais aqui não vai ter o que fazer, né? Vai ter que juntar as coisas. Então eu tenho 9r² mais... Ah não, mas tem você aqui também. Menos 2xr mais 2xr. Isso aqui vai embora. Quando a gente for somando, você dá um adeus. Pronto, dá uma limpadinha. Agora o que não vai dar para tirar fora é x e r, né? Por enquanto. Então aqui eu tenho x² mais x², mais aqui já dá 3x², 4x². Então, limpa isso. Limpa você. Limpa você. Eu acho que fica isso, né? Então aqui bota um 4. Próxima coisa. 9r² mais r² dá 10r². Mais 10 vai dar 20r². Mas que tal? Olha aí que simplificação. Isso que a minha professora falava que era bom de fazer no final de semana, né? Pegar uma bacia cheia de bolacha, uma térmica com café e começar a resolver questões. É muito bonito. 164 dividido por 4 eu não sei. Mas acho que deve dar, né? Então eu vou fazer assim. 4 por 4 é 1. 20 por 4 é 5. E aqui eu puxo a calculadora e ela faz para nós. 164 dividido por 4. 41. Tá bom. Então metemos 41 aqui. Agora, agora é fácil, né? Pô, tu sabe o valor do x². Então vamos ter que o nosso r² vai ser... Copia você para cá. Isso aqui menos x². E aí com calma e tranquilidade a gente vai fazendo. O nosso x é 6. Então, copia você. 6² é 36. Então vai ficar 41 menos 36, cara. Vai ser 5, né? Parece que é, né? Então tá bom. 5. Logo, nosso R vai ser... vai ser 5 dividido por 5 vai dar 1. E aí vai ficar a raiz quadrada de 1, que é mais ou menos 1. Então a gente vai usar o 1, não a parte negativa. Vai usar o R igual a 1. Por quê? Porque a PA que a gente escreveu é crescente, tá? Nota aqui que aqui é x menos 3r, aqui já é x menos r, x mais r, x mais 3r, o que significa que esse é o maior valor, né, o termo com maior valor dentro da nossa PA. Então, ela é crescente. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, se a gente pegar você para cá, aí você e trazer para cá, quais seriam os termos aqui? O nosso x é 6 e o r é 1. Então aqui vai ser 6 menos 3, que vai dar 3. Aqui vai ser 6 menos 1, que é 5. Aqui vai ser 6 menos 6 mais 1, que é 7. E 6 mais
6 mais 3 é 9. Então tá aí, a razão da nossa PA é 3 no caso, né? É 2, é 2. Tá, então tá aí, 3, 5, 7, 9. O que ele quer saber? O maior desses números, o 9. Já tá ali. Bonito e belo. Letra B. Agora 130. Cara, se PA já tá dando trabalho, imagina as questões de progressão geométrica. Por que eu digo isso? Porque no tempo que eu tava na universidade eu vi mais, assim, pelo menos, das poucas coisas que eu vi, eu vi mais questões que traziam de vez em quando uma PG, uma progressão geométrica, do que uma progressão aritmética. Mas isso talvez deve ser por incompetência mesmo, né? Do cara não estudar de fato, não pegar um monte de questões para resolver. Deve ser meio proporcional à quantidade que aparece, mas quando aparecia um APG era bem mais complicada a questão. Enfim, mas deve ser só percepção minha mesmo. Então a gente vai descobrir, vai ter todo o tempo do mundo para descobrir mesmo. Então os algarismos de um número inteiro de 3... Calma lá. Os algarismos de um número inteiro de 3 algarismos estão em PA. Tá. E a sua soma é 21. Então vamos lá, vamos escrever esses algarismos da seguinte forma: vai ser x menos r, vai ser o primeiro algarismo desse número, o do meio vai ser x e o da pontinha vai ser x mais r. Pronto. Podia ser 127, talvez, ou não estaria em PA, né? Porque que razão seria essa? 123, 1, 2, 3, estaria em PA. Bonito, né? Lindo. Tá, então a gente tem o que? Que a sua soma é 21. Tá, então isso daqui a gente soma. Primeira relação nossa. Vai ser mais isso aqui. Pronto. Então fazendo essa soma, esse menos r com esse r aqui vai-se embora. Adeus, tchau e graças. Então vai ficar 3x igual a 21. Portanto, nosso x é igual a 7. Já temos uma informação aí. Se os algarismos forem invertidos na ordem, o novo número é um número o número inicial mais 396. A razão dessa PA será... Vamos ler com calma aqui, tem vírgulas e pontos por aí que vão fazer toda a diferença na interpretação dessa coisa. Se os algarismos forem invertidos na ordem, o novo número é o número inicial mais 396. Então vamos lá, vamos inverter a ordem desta jossa. Então teremos x menos r, não, x mais r. O x continua no meio. E aqui vai ser x menos r. Tá, invertemos os algarismos aí. Aí o que ele disse? Que o novo número vai ser o número inicial, seria então x mais r. Mas rapaz, mais é o número inicial mais 396. 396. E a razão dessa PA será... Tá. Inicial mais 396. Tá, isso aqui seria a nossa resposta. Caramba, cara, que cara chato.
Eu descobri que o x é 7. Tá bom, tá ótimo. Então seria 7 mais r mais isso daqui. Ah, mas eu tenho outras coisas para outras relações que eu posso explorar, né? Eu posso ver que o nosso x é que eu tenho essa bodega dessa relação. Talvez esse r aqui mais vai ser 400 e pouco, né? 396 com 403 é o novo número. R mais 403, certo? Então seria o valor. Mas, porra, mas que. Tá, vamos ler de novo, né? Os algarismos de um número inteiro de 3 algarismos estão em PA. Ok, e a soma é 21. Já arrumei isso, a gente viu. Se os algarismos forem invertidos na ordem, porque não tem o que se fazer, né? O novo número é o número inicial mais 396. Ok, a razão desta PA será. Tem um novo número, é o número inicial, mas. Tá, eu acredito que a razão que ele está falando é da PA inicial, do x menos r, x e x mais r. Imagino eu. Agora eu me pergunto. A razão dessa PA será. Puta que pariu, eu vou tirar o que dessa outra aqui, cara? Tá, eu sei que isso daqui. Então x mais r mais 96 é igual ao valor, sei lá o que, número. Número qualquer de merda aí. Eu inverti você. Pera lá um pouco, eu tô invertendo a ordem, mas a soma tem que ser a mesma, né? Isso daí, mas vai dar a mesma coisa, claro, né? X mais R, quando somar tudo vai ser o mesmo, então não serve pra mim. Qual outra característica que eu tenho? Ele quer saber a razão da PA. O que eu posso usar mais? Eu posso usar essa relação, mas isso aqui não vai dar em nada, né? Vai capaz de chegar na mesma coisa. Que x menos r tem que ser igual a x mais r menos x. Mas talvez sirva essa relação. Então vamos lá, vamos escrever o seguinte: x menos x mais r tem que ser igual. Aí o A3 nosso é x mais r menos x. Mas isso aqui vai dar em merda nenhuma, né? Isso aqui vai dar igualdade de qualquer jeito, não vai agregar informação nova nenhuma. Cara, hoje é o dia de travar em questões estúpidas, cara. Puxa vida. Parabéns, seu miserável. Pô, x mais r mais isso aqui é um novo número, cara. Que nojo, cara. Não consegui fazer uma questão simples, lixo dessas. O novo número é o número inicial mais 396. Ah, não, seu animal. Novo número. Então essa coisa formada aqui vai ser
o número anterior mais 396. Tá, então, se eu... Não, mas que a soma não me diz bosta nenhuma, né? É a questão. Tem que eu vou somar de novo os algarismos, vai dar mesmo valor. Caramba. Como pode o ser humano ter dificuldade com um lixo de questão dessa? Isso aqui é um lixo. Tu acha que isso aqui não é um lixo? Faça o seguinte. Vai lá, pega um livro de cálculo, cálculo 2, cálculo 3, não importa. Abre em qualquer canto. Olha a lista de exercícios lá. Se tu voltar pra cá e achar que isso aqui é importante ou isso aqui, tu tá errado. Simples assim. Então, isso é um lixo de questão. Isso é uma questão fácil comparada com coisas absurdamente mais complexas que a gente vai resolver no futuro. E eu não consigo resolver um lixo desses. O que tá faltando, miserável? O que me importa, quer dizer, como é que eu vou usar essa coisa de ter que o número inicial mais isso daqui vai gerar um novo número, cara. Novo número é o número inicial mais 396. Ai, que lindo! Pam, pam. Tá. Eu tenho o valor do x, eu quero encontrar a razão. Eu sei quantos termos são, eu sei a soma. Eu posso dizer que o meu A1, sei lá, o A1 vai ser... mas não vai adicionar nada, cara. Eu posso dizer que x mais r... Esse é o problema, isso aqui não vai adicionar em nada, mas vamos lá. X mais R seria X menos R. Pronto, aqui já morreu os dois, né? Já se mataram, aqui já acabou, porque vai ficar... Se eu subtrair X em ambos os lados, foi embora. Se eu somar R, foram embora. Então, de que adianta? De nada. Aqui seria N menos 1, seria 2 vezes R. E de novo, não adiciona nada de novo, né, cara? Fica com R igual a zero. E que isso serve? Bom. Tá, eu desisto. Vamos ver como fazer isso daqui, né? Vamos perguntar pra IA. Não adianta ficar preso numa porcaria dessa, perder meia hora de vida aqui insistindo. Já foi o tempo que a gente fazia isso, né? Ai, mas daí você não vai aprender nada. Veja, a gente tentou o que deu, escreveu o que foi possível e a gente vai terminar a questão. Eu vou só olhar o começo dela, ver como é que faz, e a gente vai terminar e vai seguir para a próxima. Ou seja, o tempo que tu estaria perdendo aqui pensando e tal, tu vai estar resolvendo outras coisas, vai estar aprendendo mais, otimizando o teu tempo. É importante tentar resolver? É importante, mas tem que chegar a um limite que tu tem que parar e falar assim: é melhor eu deixar isso quieto e seguir fazendo outras coisas. Como a gente está gravando, não tem essa opção. Esse é o meu problema. Não posso abandonar essa questão agora e tentar resolver outras e depois retornar nela. Falar assim, não, amanhã ou depois eu vou ficar pensando na questão e eu tento de novo. Não, eu não posso. A gente tem que entregar a resposta de tudo, sempre. Então, infelizmente eu vou ter que fazer isso. Vamos ver como é que esse miserável vai fazer. Representar o número de 3 algarismos e um APA, seja o número ABC, então temos aí. Podemos representar os algarismos como o A é B menos R, o B é B e o C é B mais R. Tá bom. Onde o R é a razão, a soma dos algarismos, a gente já viu, nosso X é 7, ou que para ele tá, mas ele chegou nisso. O valor do número original é 100 vezes A mais 10 vezes B mais C. Certo. Tá bom, tá. Faz todo sentido do mundo, tá.
Então, tá bom. Porque se a gente for representar, vamos voltar. Então essa questão ela não era tão simples assim. Então, se a gente tiver a representação que ele está fazendo ali, isso é mais para mim do que para vocês, tá? Então, n, se eu quiser representar o número 120, tá? Eu quero chegar nisso, eu quero chegar em 120 como número. Então, eu vou fazer o quê? O meu n vai ser 100 vezes o 1 mais 10 vezes a porcaria do 2 mais uma vez o 0, né? A questão da unidade, acho que é isso, né? Uma vez para te representar isso, então, se eu fizer essa soma, eu volto a ter 120, porque aqui vai ser o n igual a 100 mais 10 vezes 2 dá 20, mais 1 vezes 0, 0. Então, quando eu somar isso, vai voltar a ser 120. Então, assim que a gente representa um número com 3 dígitos. Tá bom, entendi o raciocínio do rapaz. Então, vamos ver se daqui a gente chega em algum lugar. Bom, então eu sei que o meu x é 7, ele fez o favor de escrever lá. Então, a PA desta forma, né? Ou o número, no caso. Vai ser 7 menos x. 7 menos R, rapaz. Não complica a tua situação mais do que já tá. R e o próprio. E agora vai ser 7 mais R. Então esse seria o número. Agora, o miserável disse o quê? Que a gente... não, meu amorzinho, é só X aqui, só 7. A gente tá tirando essas coisas. Então, o nosso número de 3 dígitos a gente pode escrever. Número original, né? Vou botar um N aqui, desse jeito, talvez sirva. Como sendo 100 vezes o 7 menos R. O Rzito, calma rapaz, não te precipita. Mais 10 vezes o 7. Então 10 vezes 7 vai dar 70. Mais o 7 mais R, porque seria 1 vezes, então 7 mais R. Tá bom. Então agora o que a gente tem? A gente pode juntar essas coisas e já vai ter mais ou menos uma noção do que é o nosso número, né? Lembra lá do 120 como é que a gente escreveu ele? Depois vai ser uma soma dessas coisas, vai gerar o número. Logo, nosso número vai ser... Cara, eu ia ficar 5 anos aqui na volta dessa questão e não ia resolvê-la desse jeito. Não ia encontrar a resposta. Podia pensar meses aqui na volta disso e não ia chegar na resposta. E aí alguém pode dizer, mas você é bem burrinho, né? Infelizmente. Infelizmente eu tenho os probleminhas de aprendizagem. Tá, então o nosso número aqui vai ser, se eu tirar 7 em evidência, não, compensa multiplicar, tá? Então isso aqui vai ficar 700 menos 100R mais 70 mais 7. Eu queria botar 70, não, mas bota aqui, mais 7 mais R. Bom, então o nosso número antigo, inicial, a gente escreve dessa forma: 777 menos 100R mais o nosso R vai ser menos 99R. E é só isso. Então, fica desse jeito, só que a gente tem outra relação, né? Que ele disse que o nosso volta pra cá, não é pra cá, é pra cá. Que o nosso número inicial, o novo número, tá
Puta que pariu. Se os algarismos forem invertidos na ordem, o novo número é o número inicial mais 396. Se eu inverter os algarismos, então eu vou pegar você e fazer o seguinte. Só que onde é menos vai ficar mais e aqui vai ser menos. E aí o novo número, que eu vou chamar de n linha, ele vai ser o quê? Vai ser 100 vezes o 7 mais r, que é o primeiro algarismo, né? Então isso aqui vai ficar 700 mais 100 100r, já vou arrumar assim, né? Menos nada, cara, mais 70, que é 7 vezes 10, mais a unidade aqui, tu só coloca ela, né? Então vai ficar desse jeito. Talvez por isso que compensasse não mexer muito, né? Talvez. Mas aqui vai ser 770 mais 777. 777. Então você vai embora. Aqui vai ficar mais 99R. E você vai embora também. Tá bom, o que mudou foi isso. Então o novo número seria isso, invertida a ordem, só que a gente sabe que esse novo número é igual ao número inicial mais 396. Então o número inicial é você. Joga pra cá. Mais 396. 396 é igual ao novo número. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar você aqui, porque aí fica fácil pra mim. Tá bom, então. Cara, essa questão definitivamente não é a coisa mais agradável do mundo de se resolver. Mas a gente tem essa relação aí. Agora o que eu faço? Bom, vou subtrair 777 em ambos os lados. Só para começar. Vou somar 99R em ambos os lados. Então a gente vai ficar com o quê? Ficaremos com 200 se fosse 100, né? 198. R igual a 396. Tenho quase certeza que se eu dividir um pelo outro vai dar 2, não vai? Mete calculadora. 396 dividido por 198. 2, exatamente. Então, se não fosse essa noção aqui de como escrever um número, né, nessa forma, quando é com 3 dígitos, então seria 100 vezes o primeiro dígito, mais 10 vezes o segundo, mais o terceiro, que seria a unidade, né? Então tu não seria uma vezes essa unidade. Então, se não fosse isso, cara, assim, eu não ia responder. E tu me pergunta assim, mas e aonde é, seu miserável desgraçado, que a gente aprendeu esse tipo de coisa? Ensino fundamental. Mas, sabe, representar os números nessa forma e tal, isso é uma coisa rara de tu ter que fazer, né? Não é a coisa mais comum do mundo que tu vá usar sempre, então. Nem me passou pela cabeça, cara. Assim, ó, longe, mas pelo menos agora a gente tá mais preparado, tá? Tá pronto pra coisa. Se for olhar aqui, resposta 2 mesmo. Vamos ver o que o DeepSeek chegou de resposta. Em R igual a 2. Ainda fez a verificação. Tá bom, o importante é que a gente usa IA desse jeito, né? Só ver um pedacinho da resposta
e tenta fazer o resto. E não é assim, não é porque eu tô gravando aqui que eu faço isso, assim, de tu dizer assim, tu só pega um pedacinho e tenta fazer o resto porque tu tá gravando e tal, mas na solidão do quarto aí tu provavelmente pega a resposta inteira. Não, jamais. Nem no tempo que eu aprendi a programar lá, aquele comecinho assistindo as aulas do Guanabara, que eu não consegui escrever os primeiros códigos sozinho das questões que ele passou, nem naquele tempo eu trapaceei. Eu sempre perguntava as coisas pro chat GPT e olha que o chat GPT tava longe de ser bom. Porque isso aí faz anos já. Nossa, vocês nem nascidos não eram. Tempo que eu tava aprendendo a programar. Em Python, né? Eu aprendi alguma coisinha, né? Fiz o curso dele lá, foi muito bom. Mas, assim, nem naquele tempo eu trapaceava. Eu sempre é uma pergunta pontual para ele. Tem tal função. O que eu posso fazer com essa função aqui? Eu não dizia para ele o que eu queria fazer. O que eu pretendia. O que era a questão em si do que eu estava tentando responder. Não. Para que serve essa função? Posso usar ela nisso? Posso fazer aquilo? Posso fazer um loop? Por quê? E me mostra um exemplo e tal. Então era sempre coisinhas pequenas, mas nunca o código inteiro. Então não faça isso, cara. Mesmo ele te dando a resposta perfeita, não vale a pena copiar. Tá? E não é porque eu tô gravando que eu não copio tudo dele e sigo em frente. Porque depois, quando a gente vai responder coisas mais difíceis, por exemplo, essa sacada aqui ó, de como representar o número e tal, escrever dessa forma, isso aqui certamente a gente vai usar em algum momento da vida, e aí tu vai lembrar, falar, teve uma questão que eu gastei meia hora da minha vida nela, que era desse jeito, será que se eu tentar responder essa assim também não vai dar certo? Então é nisso que a gente vai usar essas coisinhas aqui. É uma questão boa para cair numa prova? Olha, sendo sincero, se tu vai aplicar isso numa prova para alguém, tu tem que ter preparado a pessoa para responder esse tipo de coisa também. É muita sacanagem um professor que não prepara e apresenta lá a prova e tal. Eu, na minha opinião, assim, ó, cara, eu não colocaria porque eu tive professores que partilhavam dessa mesma opinião de eu não vou te cobrar numa prova coisas que eu não te ensinei, que eu não te preparei para responder, questões que eu não te entreguei num trabalho, não, numa lista de exercícios, que eu não avisei vocês que aquilo ia cair numa prova e é um assunto importante. Eu não vou cobrar. Então eu partilho dessa mesma opinião. Eu tive um professor que até foi engraçado ele contando, né, que a mulher dele também era professora e pegou uma das provas que ele estava aplicando e os dois davam as mesmas matérias, né, as mesmas aulas praticamente, só que para turmas diferentes. E ela pegou a prova dele, foi olhar e falou: mas essas questões aqui são muito fáceis. Isso daqui é muito simples para te cobrar dos alunos. E ele disse que olhou para o chão assim, e pensou, né? Só pensou, não disse para ela, mas o que era verdade, todo mundo concordava com isso que pelo menos o que eu tô cobrando na minha prova eu ensinei em sala de aula. E a mulher dele não era tão boa assim, sabe? Então as provas bem mais difíceis e de fato ela não ensinava em sala de aula tudo aquilo que ela cobrava na prova, não chegava nem perto. Então é complicado, né? Mas enfim, vamos seguir aqui. Que eu compartilho esse pensamento. Pô. Se tu não ensinou em sala de aula, não vai botar uma questão desse tipo pra pessoa resolver na prova. Tu não preparou ela, tu nem avisou. E aí ela chega com uma coisa dessas, cara, não tem noção. Sabe? Tem professores que faziam isso. Eu levei 2 horas pra resolver a prova que eu passei pros caras ali. Então tu vê assim, um professor levou 2 horas para responder as questões que ele espera que o aluno responda no mesmo tempo que ele, cara, não tem como. É absurdo, é que nem a minha professora de cálculo falou. Eu gasto 20 minutos, 25 no máximo para responder as questões que eu espero que vocês façam em 2 horas. Então 25 minutos, assim é o limite, sabe? Se ela demorar um pouco mais, ela muda as questões da prova para ela conseguir, porque ela fazia, né? Fazia as questões ali, marcando no relógio para ver quanto tempo ela gastava para responder. Se passasse de meia hora o tempo que ela precisava para responder as questões que ela escolheu para a prova, ela trocava, porque ela espera que tu consiga fazer aquilo em 2 horas, o que ela consegue fazer em no máximo 25. Ela, sabe? Então é mensurar bem o tempo. Porque, pô, é uma professora, cara, tá preparada, ela responde aquele tipo de coisa todo dia.
Então tu imagina ela demorar 1h30 para responder 5 questões. Cara, essas questões têm que ser difíceis para um senhor caramba. E aí, tu imagina os caras, os alunos dela, cara. Se ela, como professora, demora 1h30 para responder, tu imagina o miserável ali que estudou só um pouco antes da prova e fez algumas das questões das listas de exercícios que ela passou. Tu imagina esse miserável tentando responder essas questões, cara. É certo que não vai conseguir. Então, pelo menos eu tenho essa noção, prestando atenção na opinião dos meus queridos professores, dos bons professores que eu tive, né? Eu guardei isso pra mim, digo, se tu não ensinou em sala de aula, se tu não entregou nos trabalhos, se tu não avisou a pessoa e disse, olha, façam essas questões aqui, porque são importantes e vão em algum momento cair numa prova. Se tu não avisou isso pra ele, tu não preparou, pô, tu jogar aquilo na cara da pessoa ali é feio, sabe? É uma falta de educação gigantesca, assim. Uma quebra de confiança, eu diria. Mas enfim, isso é opinião minha, né? Vamos ver quanto tempo a gente tem. Temos meia hora ainda, ou 29 minutinhos para se divertir. Então vamos lá. Questão 131 do Mackenzie. Mas eu gostei dessa questão aqui, tá? Eu não tô reclamando, não é porque eu não consegui responder que eu não tenha gostado. Eu achei bem legal essa questão. Mas vamos para 131, que ninguém quer saber disso, né? Quem é que se importa com a minha opinião, rapaz? Ninguém. Então a gente tem que se o Fn... tá, calma lá. Se Fn e N pertencem aos naturais, Fn tal que o N pertence aos naturais é uma sequência definida por... tá bom, f de 0 é 1. Vamos tomar cuidado com isso. Temos uma função... E f de n mais 1 é f de n mais 3. Como eu gosto dessas funções, né? São tão divertidas. É igual a f de n mais 3. Quanto mais eu resolvo questões desse tipo, mais dificuldade eu tenho nas próximas, cara. Eu não consigo entender isso. Sabe, é um negócio assim, incrível. Então o que a gente vai ter? Então ele quer saber o que é o f de 200. Tá. Então o n pertence aos naturais. Então 0, 1, 2, 3, esses seriam os valores que o n assume. Então vamos lá. Bom, aqui se eu escolher n igual a 0, eu vou descobrir quanto é que vale o f de 1, né? Então a gente vai ter... Porque vai ficar 0 mais 1, então aqui dentro vai... Eu vou escrever, tá? Porque eu imagino que eu não seja o único a ter esse tipo de dificuldade. Então vamos lá. Coloquei 0 dentro aqui dessa minha função, f de n mais 1. Aqui do outro lado, no lugar do n, eu coloco 0. E aqui vai ficar mais 3. Então daqui vai sair que f de 1 é igual a f de 0 mais 3. Mas não é menos, é igual. E f de 0 mais 3, f de 0 é 1. Então isso aqui vai ser o mais 3 que dá 4. Então já botamos o 4 aqui. Tá bom, f de 1 é 4. Começamos bem. Então, se vai ser uma sequência, quando o n for 0 vai dar 1, quando o n for 1 vai ser 4. O que a gente espera que seja o próximo? 7. Então, de novo, a gente pega aqui você para ver se vai dar certo. Então o n agora vai ser 2. Não. 1, rapaz. Coloca 1 aqui dentro. Ai, ai. É o menino, né? Então 1 mais 1 vai dar 2. Aqui vai ficar f de 1. Então temos que o f de 2 é igual ao f de 1, que é 4. Mais 3 vai dar 7. Então parece que é isso, né, pô?
FD0 é 1, FD1 é 4, FD2 é 7. Então o primeiro termo é 1, segundo termo 4, terceiro termo 7 e assim por diante. Tá bom, o que ele quer? O FD200. Tá tranquilo, porque veja, se isso aqui é uma sequência, o 0 seria o primeiro termo, 200 vai ser o 220, 201, né? Eu imagino que espero que tu tenha eu falando comigo mesmo aqui, dizendo, eu espero que tu tenha entendido. Olha, o nosso A1 é 1, mas a gente colocou o valor 0 dentro da nossa função para obter esse valor aí. Então, quando a gente colocar 200 dentro da nossa função, a gente não vai obter o A200, a gente vai obter o A201, que é o que ele quer saber. Então, se isso é uma PA, a gente sabe, basta encontrar, né? Basta encontrar. Ô miserável, é só fazer o A201, encontra o valor dele e tu sabe, aí tu vai saber quanto que é o F de 200. Vai ser o mesmo valor, tá? Então aqui vai ser o nosso A1 mais, vai ser 201 menos 1 dá 200, então vai ser 200 vezes a razão. A razão nesse caso é 3 dessa PA, né? Então 2 vezes 3 é 6, vai dar 600, logo o nosso A201 é 601. Por isso, o nosso F de 200 é igual a 601. Eu espero que isso tenha ficado claro. E eu espero que eu tenha acertado, né? Porque o problema não é tu falar as coisas, o problema é acertar a questão. Mas parece que é 601 aqui. Uhum. Então esse foi o raciocínio. O problema total o problema aqui é que os valores começam no zero, né? Então o F de 200 não vai bater com o mesmo o A200 da nossa PA, porque o A1 da nossa PA bate com o zero. Então botou 0 vai gerar o A1, botou 1 vai gerar o A2. Então acho que se alguém erra essa questão é justamente por isso, né? Ainda bem que a gente estava esperto e a gente se ligou nisso e é por conta de ter feito tanta questãozinha de função, né? Provavelmente isso ajudou bastante. Mas mesmo assim eu não gosto desse tipo de questão aqui. Não é que eu não gosto, eu tenho dificuldade em responder esse tipo de coisa. Não sei porquê, não encontrei uma explicação plausível ainda, ó. Aqui tem mais outra marcada, ó. Essa daqui deve ser das boas, hein? Se bem que aquela do número lá que a gente fez era boa, cara. Eu considero uma questão legal aquela pra marcar, pra responder. Talvez seja só eu mesmo. Vamos que agora a gente termina essas outras aí tudo de uma vez só. Em quantos minutos a gente termina tudo? Tem 38, tem 22 minutos ainda. Não, a gente termina tranquilamente. Vamos lá, vamos para 132. A soma dos 9 primeiros termos de uma progressão aritmética de razão 2 é 9. Tu tá dizendo muita coisa, cara. Tu tá dizendo muita coisa pra mim. Nove primeiros é 9. Soma dos 9 primeiros termos de uma progressão aritmética de razão 2 é 9, tá? Então razão é 2. O que ele quer de nós? O terceiro termo dessa progressão. O terceiro ainda por cima. Tá bom, então a gente sabe muita coisa, né? Soma dos 9 primeiros é 9. Então a soma é A1. Mas não você, né, meu bem?
mais o AN. Isso aqui vezes 9 sobre 2, né? Vezes 9 sobre 2 é igual a 9. Portanto, bom, a gente já sabe o valor do R também, isso ajuda bastante. Então, se eu multiplicar ambos os lados por 2, eu me livro desse denominador. Então, vai ficar 18. E se eu dividir por 9, vai dar 2. Então, sabemos que esta coisa é igual a 2. Pronto, A1 mais AN é 2. O nosso AN é muito conveniente a gente reescrever isso como sendo A1 mais N menos 1. Bom, a quantidade de termos, o AN é 9, é o último, né? 9 menos 1 é 8, vai ser 8 vezes o R, nosso R é 2, então aqui vai ficar 16. Pronto, e A1 mais A1 é 2A1. E 2 dividido por 2 é 1, 16 dividido por 2 é 8, e 2 por 2 é 1. Portanto, o A1 é igual a menos 7. Eu acho, né? Porque vai ser 1 menos 8, é menos 7. O terceiro termo, não precisa fazer muito esforço, né? Vai ficar menos 7, menos 5 e menos 3. É esse mesmo, menos 3 aí, terceiro termo bonitinho. Letra C, olha só, cara, acertamos, que coisa bonita, né? Agora 133. Eu não disse que a gente ia acabar isso aqui num vídeo? Vamos acabar, claro. É claro, quem é que duvida disso? A soma dos números pares menores que 50 é número par menor do que 50. Veja, então, vamos lá. Começa no 2. O 0 é par. Não, 0 não é par nem ímpar, né? Ou o 0 é par. Porque para ser par tem que ser divisível por 2. O 0 é par. Filhote do... É um miserável, né? 0, 2. Isso aqui vai dar... fica assim. Bota 3 pontinhos. Isso tem que ser menor que 50, vai até o 48. Então a soma desta coisa... Olha, bom, vamos tomar cuidado aqui. Vamos lá. Quantos termos seriam nesse caso? Pô, eu não sei. Primeiro eu tenho que saber o número de termos. Então, começando no 0, então o meu A1 seria 0. Se a gente colocar assim, vai ser 0 mais N menos 1. Então, bota aqui, N menos 1 vezes a razão. Calma lá aqui. Vamos organizar, né? Já que o A1 é 0, a gente não colocou. Então, a razão é 2, claro. Isso aqui tem que ser igual a 48, que seria o nosso AN. Portanto, eu vou ficar com o quê? Eu vou dividir ambos os lados por 2, claro. Então, aqui vai ficar 1. 48 por 2 é 24. Então, o nosso N vai ser igual a 25. Se eu somar 1 em ambos os lados. Tá bom, então a gente tem um número de termos aí. Então, S de 25 é igual a quem? Vai ser igual ao nosso A1, que é 0, mais o AN, que é 48. Isso vezes 25. Cadê a porcaria? Dividido por 2. Bom, 48 dividido por 2 é 24. Então vai ser 24 vezes 25 sobre 2. Quer dizer, sobre 2 não, só isso, né? Fiz a divisão.
Então, o que, que vai resultar desta coisa? Bom, eu não sei, calculadora resolve para nós, né? Não sei se 25 vezes 25 é 625, eu acho. Então 24 vezes 25 é 600. Vamos na confiança, mas vamos testar aqui também. É, 600. É melhor não arriscar, né? Então a soma desses valores seria essa. Ai, que lindo. Ai, não pode. Ai, ele botou a resposta assim. Sério mesmo? 2 vezes 3 vezes 10 ao quadrado? Não diga. Ai, como é que pode, né? Ai, como é que ele chegou nisso, rapaz? Bom, vamos lá. 6. Vamos primeiro visualizar as coisas aqui. Isso aqui é 6 vezes 10, vezes 100. Isso é 600. Tudo bem? 6 é 2 vezes 3. E 100 é 10 ao quadrado. Olha só. Então foi assim que ele chegou nessa resposta. É, foi. Impressionante, né? Como se a gente não conseguisse também. Então 134 agora. Como é bom ver as coisas andando, né? A gente tem o quê? Que 1 mais... Ah, tem uma soma aqui. 1 mais 1 mais A. Nossa. Nossa. Queria encerrar as coisas no lugar errado. Mais A, mais 1 mais 2A. Qual é a razão dessa PA? Se for uma PA, A. Essa é a razão. Mais, bota 3 pontinhos, mais, e vê o que aparece. 1 mais 6A. Isso aqui vai ser igual a quem? Igual a 49. Ai, nossa, que beleza. Então, A é igual a. A é igual a, não sei o que vai ser o A. Não dá pra saber, cara. Bom. Se isso aqui é uma PA, então a gente sabe quanto vale o primeiro termo, quanto vale o último termo, sabe a soma. Então a gente tem que descobrir qual é o valor do A. Quantos termos tem aqui? Bom, o segundo é A, o terceiro é 2A. Então esse aqui é o sétimo termo, já que temos um 6A aqui, né? Já notou o padrão, né? O segundo é A, o terceiro é 2A, o quarto vai ser 3A e assim por diante. Então o sétimo vai ser 6A. Então esse é o A7. E de que isso me serve? Bom, tu sabe que o A7, 1 mais 6A, tu pode escrever isso como sendo o A1 mais N menos 1, que no caso aqui o nosso N é simplesmente 7, aí vai ser 7 menos 1 é 6, vezes a razão. A razão, nesse caso, é o A, né? Tu sabe que a razão é A. E aí tu chega na mesma... chega na mesma conclusão de sempre, né? De que serve isso daqui pra porra nenhuma. Então vamos de novo, vamos tentar com a parte da soma então, já que aqui não deu. Vai ser 1 mais 6A. Cara, tem que saber a hora de desistir, né? Primeiro termo mais o último. Vezes quantidade de termos. Quantos termos são? São 7. Bota um 7 aqui, divide por 2, igual a 49. A gente tentou, né? Eu tentei. Então, primeira coisa, divide tanto o 49 quanto o 7 por 7. Então aqui vai ser 1. 49 por 7 é 7.
Agora, multiplica ambos os lados por 2. 2 vezes 7, 14. Pronto. E temos isso. Então agora, o que tu vai ficar aqui? Bom, copia essa coisa só para não ficar tudo numa linha só, né? 1 mais 1 é 2. Parece que é. Isso aqui vai ser 6A. Então dá para dividir todo mundo por 2. Aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 3. Aqui 14 por 2 é 7. Então, próxima coisa. Eu vou subtrair 1 em ambos os lados. Vamos ficar com 3A igual a 6. Portanto, nosso A é igual a 2. Porque 2 é 6 dividido por 3. Não me diga, meu jovem. Então, se a gente for procurar aqui, tá aqui. E esse barulho de galinha é o galo na volta das galinhas, tá? Ai, fazem todo esse escândalo, fazem. Imagina um bicho com o dobro do teu peso correndo pra pular em cima das tuas costas. Não deve ser a melhor coisa do mundo, né? Não deve ser tão agradável assim. Todo dia? É. Qual é que é a próxima? 135. E ainda saem cantando ainda os bichinhos. Quantos termos devemos tomar na progressão aritmética menos 7, menos 3, a fim de que a soma valha 3.150? Parece bom, né? Parece tranquilo. Parece fácil. Então o que que eu sei? Que vai ser uma coisa do tipo o A1, que vai ser menos 7, mais o AN, a gente não sabe, mas dá para escrever esse AN como menos 7, que é o menos 7, eu falei, rapaz, que é o A1, mais N menos 1, de novo, não sabemos quantos termos são, isso vezes a razão. A razão aqui é 4, né? Menos 7 passou para menos 3, a razão é 4. Então, isso vezes 4, vezes o número de termos que a gente não sabe, dividido por 2, isso igual a 3.150. Tudo bem. Então, primeira coisa a se fazer aqui, numa situação miserável dessas, tá, tira esse mais ali, a gente não precisa disso. Então, de novo, né, eu espero que tu perceba que isso aqui é o A1 mais o AN, que a gente reescreveu dessa forma, só que acabou fazendo aqui dentro, né, vezes N dividido por 2. Então, a gente está usando a equaçãozinha da soma lá, da melhor maneira possível. Muito bem, primeira coisa, esse 2 aqui é um problema, né? Então vou multiplicar ambos os lados por 2. 3.000 por 2 é 6.000, 150 é 300. Então 6.300 é a nossa resposta aqui. Pronto. Agora aqui dentro, menos 7 menos 7, isso é menos 14, né? Botamos assim. Aqui vai ficar 4n menos 4. Então vai ser 4n menos 18. Concordamos com isso? Menos 18. Muito bom. Agora multiplicar e ser feliz, né? Não tem muito o que fazer. Então tá, vai ficar 4n ao quadrado menos 18n. Isso aqui e menos 6.300. Isso igual a 0. Agora, seria muito conveniente... Bom, o 18 não dá para dividir por 4. Já quebrou a minha alegria aqui. Então, isso aqui vai ser 2n. Aqui vai ficar menos 9n.
Aqui 6.300 vai voltar a ser a porcaria do... De quanto mesmo? Que já... de 3.150 dividido por 2. 350. Mesmo assim não são valores bons, né? Mas vamos lá, vamos pro nosso delta nosso de cada dia, porque sempre tem que ter uma dessas, né? Agora vai ser 81 mais 8 vezes isso daqui. Eu te pergunto, pra que um absurdo desses? Não, depois não sabe. Por que as crianças não gostam de matemática? Eu não sei, né? Tu tem que olhar, né? Fazer aquele olhar, ficar com aquele olhar vazio assim, não sei. Não entendo. Como é que pode não gostar, né? Coisa tão gostosa que nem a matemática. 25.200. Então, nosso delta. Cara, eu não tirei o zoom dessa hora. Eu tenho que parar de falar palavrões, cara. Tô ficando muito mal educado. É porque eu tô em casa, né? Um ambiente normal de casa, assim. O cara acaba por falar, ó. Tem que tirar só um pouquinho do zoom. Até ajustar esse lixo de novo. Lixo eu acho que não tem problema, né? Não é bem um palavrão, não é uma ofensa gigantesca. Falar lixo. Enfim. Joga pra cá. Agora é isso aqui. É só somar mais 81. Então é 25 mil. Bota aqui mais 81. E eu tô somando pra mim poder ver se tem raiz quadrada, tá? Não é que eu não consigo escrever isso. Não consigo fazer uma soma desse tipo aqui. Isso não é o problema. É que agora a gente vê se isso tem raiz. 159. Nossa, parabéns. Tem raiz mesmo. Então o nosso N vai ter que ser menos B. Neste caso vai ficar 9. Mais ou menos raiz quadrada desse valor aí, que é 159. 9 dividido por 2 vezes o A, e o A é 2. Então vai ser 4. Nossa, que impressionante. Então tá bom. Se a gente arrumar assim. O N', eu vou usar só um, tá? Porque não tem porquê. A parte negativa, né? Se é o número de elementos ali, não tem como tu usar menos 27, por exemplo. Não teria sentido. Então, 9 mais 159. Em número quebrado também não dá, né? 168. 168 por 4. Dá pra fazer essa divisão? Eu espero que dê. É o que eu espero. Deixa eu limpar aqui. Joga pra cá. E faz a conta. 42. Tá? Então, 42 é o nosso N'. E é só isso que a gente precisa. N duas linhas não tem sentido. Nesse caso aqui. Mas o que ele perguntou mesmo? Que eu já nem lembro mais. Aritmética. O fim. Tá. Quantos termos devemos? 42. É letra E. Então tá aí. Quantidade de termos. Eu já nem lembrava mais da pergunta. Só tava fazendo as contas, né? Tem dias que o cara vai só no automático mesmo. Que mais tem? Tem que somar? Tem que dividir? Vamos fazer. Não vamos pensar. Pra que pensar, né? A gente tá estudando matemática. Peguei, a gente precisa pensar. Não é só jogar os valores dentro das fórmulas ali e encontrar as respostas, né? Pensamento é desnecessário. Falando em pensamento, vamos ver quanto tempo a gente tem. Nós não temos tempo, então no próximo vídeo a gente continua resolvendo as questões. Muitíssimo obrigado pela tua companhia e até mais.